Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Bom, estamos de cenário novo, né? Aqueles que me acompanham no Instagram, eu postei semana passada, né, quando eu montei esse meu novo cantinho. Então, a cada dia mais eu estou me preparando para estudar melhor, me dedicando ainda mais aos estudos para que a gente possa crescer juntos no canal ainda mais. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça, sendo divulgado para outras pessoas. Comente aqui, ó, aquilo que você aprendeu até aqui, ou alguma dúvida que você tem e não foi tirada durante os estudos. Então você pode escrever aqui. E compartilhe com os seus amigos, pessoas que você entende que precisam conhecer o Evangelho, e esta é uma boa ferramenta, ou até mesmo pessoas que já conhecem a Cristo, mas você entende que seria bom crescermos juntos, beleza? Então, antes de mais nada, nós vamos para a vinheta e dar sequência ao nosso estudo, que nós vamos iniciar mais uma série, beleza? Então, rodou a vinheta. Vamos lá, nosso estudo hoje está em Daniel capítulo 2, versículos de 1 a 13. No capítulo 1, nós aprendemos até aqui o papel de Deus, né, diante desse primeiro momento do exílio, onde o rei Nabucodonosor, ele mandou escolher os melhores, né? Primeiro ele exilou o pessoal, né, de Judá, e ele mandou escolher os melhores para que houvesse então esse tratamento, essa educação conforme cultura, com relação também à alimentação. E diante de tudo isso, nós vimos o testemunho de Daniel e seus 3 amigos, certo? Nós vamos ver então a partir de agora essa série chamada O Sonho do Rei, cujo hoje nós vamos intitular como O Decreto. Então nós vamos ler aqui o capítulo 2, versículos 1 a 13 e vamos estudar hoje sobre o decreto dessa série, O Sonho do Rei, beleza? Vamos ler na minha versão NVI, diz assim: No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado, quando eles vieram e se apresentaram ao rei. Este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhe darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homens na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os enganadores saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Oremos. Pai Santo, Tu és soberano, maravilhoso, e mais uma vez nós damos graças a Ti por esse momento especial em Tua presença, onde estamos lendo a Tua palavra e buscando a interpretação correta para aplicarmos em nossas vidas. Continue nos guiando, Pai, em mais essa jornada e mais essa série, para que nós possamos
ter um entendimento claro e glorificar o teu santo nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Com base, então, nessa série, o sonho do rei, o decreto, nós podemos observar, mais uma vez, como é padrão, 3 divisões, para que facilite, então, nossa interpretação e aplicação do estudo. A primeira está nos versículos 1 a 4, onde nós podemos encontrar a inquietação deste sonho. Bom, no versículo 1 a 4, nós podemos, então, entender que o rei sonhou e sabe da importância de uma interpretação para que tomasse algumas decisões, que é o que nós podemos ler do versículo 1 a 4. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores e feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então, os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos seus servos e nós o interpretaremos. Então, era costume o rei sonhar e querer entender qual era a real interpretação. E por isso ele chamou aqueles que entendiam do assunto. Ou seja, as pessoas capazes de interpretar sonho, todas elas foram chamadas diante do rei, porque ele sabia da importância de uma real interpretação para tomar as suas decisões. Porém, nenhum deles foram capazes de fazer o que o rei pediu, que era, mais à frente, nós vamos ler agora nos versículos 5 a 8, uma busca pelo conhecimento, que diz assim: O rei respondeu aos astrólogos: Esta é minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem um sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a interpretação. Bom, aqui no caso, o rei, provavelmente, como era de costume ele chamar os sábios, astrólogos, intérpretes, astrólogos, para interpretar o sonho, muitas das vezes nós podemos supor que ele contava o sonho, as pessoas contavam a devida interpretação, mas dessa vez, de alguma forma muito especial, ele deseja inclusive que o sonho seja revelado para depois ser interpretado. E aí eles falam o seguinte ao rei: Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho e a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Ou seja, eles, por não conseguirem revelar o sonho e depois interpretar o sonho, eles tentaram ganhar tempo e o rei percebeu isso. Por isso, ele toma a decisão final, que está nos versículos 9 a 13. Diz assim: Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Bom, nós temos aqui então agora a decisão final, porque nós temos a decisão do rei. O rei não aceita que eles somente interpretem o sonho, mas que eles revelem. Há aqui um reconhecimento dessas pessoas de que somente os deuses, né, como eles falam na linguagem dele, os deuses, com base naquilo que eles criam, eram capazes de revelar sonhos, e esses deuses não viviam entre os meros mortais, tentando ganhar tempo para que o rei então os perdoasse desse decreto. E o rei, por sua vez, ele fala o seguinte no seu decreto final: Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele os ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos.
temos aqui o decreto. Por causa desses aqui que foram chamados ao rei, não foram capazes de revelar o sonho e posteriormente interpretar, o decreto foi claro: matar todos os sábios da Babilônia. E quem estavam entre estes sábios? Daniel e seus 3 amigos. Então, o que será que vai acontecer com esses 4? Vamos esperar o próximo episódio ou a próxima temporada. Mas antes, vamos para as aplicações. A primeira: descanse no Senhor. Ele é o único capaz de nos trazer calmaria em meio a qualquer tribulação ou angústia. Ao contrário do rei, que não conhece o Senhor, estava angustiado com o seu sonho, nós, conhecedores, devemos descansar no Senhor. Somente Ele é capaz de trazer refúgio a todos nós. Segunda aplicação: busque sabedoria divina. Não seja apenas um conhecedor intelecto, apenas uma pessoa do intelecto, mas sabedoria que vem de Deus. Nós vamos ver adiante algumas revelações que nós vamos ter nos nossos estudos, mas voltando para esse texto, que eles falaram que não são capazes de responder, de interpretar, de revelar o sonho. Mas quando eu busco sabedoria divina, eu sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Somente Ele pode nos revelar aquilo que de fato é da vontade dele. Terceira e última aplicação: tome sábias decisões. Nabucodonosor, ele decidiu claramente, através do seu decreto, uma punição severa, ou seja, decapitar a todos e tornar suas casas como entulhos. Essa é a decisão de Nabucodonosor por não ser cumprido aquilo que ele impôs. Imaginemos então agora o decreto de Deus para aquelas pessoas que não seguem a ele. Não serão somente decapitados e com suas casas feitas de entulhos. Simplesmente irão para o inferno, onde há choro e ranger de dentes. Com base nessas aplicações, nós temos a grande ideia que fica da seguinte forma: na minha sábia decisão por Cristo, descanso no Senhor, buscando mais sabedoria com a certeza da salvação. Vou repetir. Na minha sábia decisão por Cristo, descanso no Senhor, buscando mais sabedoria com a certeza da salvação. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.